Fala moçada, beleza? No último dia 4 de junho foi publicada no Diário Oficial da União a Lei número 13.834 de 2019 e que altera o Código Eleitoral, tipificando a conduta agora conhecida como de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Nós vamos analisar o tipo penal, fazer uma comparação do tipo penal constante do Código Eleitoral com a denunciação caluniosa do Código Penal e analisar alguns aspectos doutrinários e jurisprudenciais a respeito dos crimes. Vamos então, joga na tela, Batatinha! Beleza? Olha lá, você e o Milhomem aqui no saque. E o tema, a Lei número 13.834 de 2019, que altera o Código Eleitoral para tipificar a conduta de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. A conduta proibida passa a ter a seguinte redação no Código Eleitoral. Artigo 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Além disso, o Código Eleitoral traz ainda duas circunstâncias que devem ser consideradas para a análise da responsabilidade penal do agente. A primeira delas está prevista no parágrafo 1º do artigo 326-A. A pena é aumentada da sexta parte se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. E, por fim, no parágrafo 2º, a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Nós vamos ver, a partir de comparação com o respectivo tipo penal constante do Código Penal, que trata da denunciação caluniosa, que o artigo 326-A do Código Eleitoral é praticamente uma transcrição literal do texto constante do Código Penal. No entanto, não se deixe levar precipitadamente quanto a tão somente a transposição do Código Penal para o Código Eleitoral, porque houve inovação. Essa inovação passa, se nós não prestarmos atenção, até desapercebida. Eu vou trazer aqui o texto do Código Penal e a partir daí nós fazemos esta análise, tá bom? Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Estamos falando agora da denunciação caluniosa prevista no artigo 339 do Código Penal. A descrição legal, preceito primário da norma penal incriminadora, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. E parágrafo 2º, a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Peraí, professor, eu acabei de ler, é igual? Bom, eu vou utilizar a canetinha chamadora de atenção do Milhomem para que você, então, identifique quando ou como houve inovação em relação no Código Eleitoral daquela descrição da conduta típica proibida constante do artigo 339 do Código Penal. Joga na tela aí, Batatinha. Beleza, libera minha canetinha chamadora de atenção do Milhomem. Tá aqui, ó. Nós estamos falando da possibilidade de atribuição sabidamente falsa com a finalidade eleitoral da prática de ato infracional. Olha só, aqui está, em relação ao artigo 339 do Código Penal, a inovação feita pelo legislador quando da alteração do Código Eleitoral. Obviamente, nós temos a identificação do elemento subjetivo do injusto, não basta tão somente o dolo genérico, é o dolo de realizar a denunciação caluniosa
com uma finalidade específica. Essa finalidade específica é uma finalidade eleitoral. Muitas das vezes a busca pela mancha na reputação da pessoa que busca busca na realidade o reconhecimento por sufrágio universal da sua competência para ser gestor público ou representante no parlamento. E desta maneira nós temos também a questão relativa à atribuição falsa da prática de ato infracional. Você sabe, o ato infracional é aquela conduta praticada pelo adolescente que se assemelha à conduta prevista em tipo penal e que traz como consequência a aplicação de medida socioeducativa. Assim, o que se pretende é mostrar que enquanto o candidato era adolescente menor de idade, ele cometera um ato assemelhado a um crime, embora, obviamente, fosse inimputável. E a finalidade é a obtenção de vantagem eleitoral com a desconsideração daquele candidato pelo eleitor. Beleza? Joga na tela aí, Batatinha. Muito bem. Então você já viu. Inovação é a finalidade, o elemento subjetivo do tipo, do injusto e, especificamente, a questão da possibilidade de atribuição do ato infracional. Vamos falar sobre características do crime previsto no artigo 326-A do Código Eleitoral. Cuida-se de crime comum, o que significa dizer que qualquer pessoa pode praticar o crime descrito no artigo 326-A do Código Eleitoral, assim como também pode fazê-lo em relação ao artigo 339 do Código Penal, da denunciação caluniosa, digamos, comum, né, prevista na legislação penal comum. Há, no entanto, uma característica própria da denunciação caluniosa no Código Penal, que é tratada pela doutrina em relação aos crimes onde se procede mediante representação ou que se tratam de crimes de ação penal privada. De acordo com a doutrina, tão somente pode cometer o crime de denunciação caluniosa nestas hipóteses a vítima, aquela a quem caberia o oferecimento da representação ou ajuizamento da queixa-crime. Imaginemos então a atribuição falsa, sabidamente falsa, a alguém da prática do crime de ameaça. Quem poderia ser o autor do crime de denunciação caluniosa, já que o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada? Tão somente a vítima ou o seu representante legal, não se admitindo que terceira pessoa possa cometer este crime, não sendo titular dessa capacidade de requerer à autoridade pública o início das investigações ou mesmo o ajuizamento da ação penal. E será que nós devemos interpretar da mesma forma que se faz em relação à denunciação caluniosa do Código Penal para a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral? E a resposta é não. Sabe por que não? Porque todos os crimes previstos no Código Eleitoral são crimes de ação penal pública incondicionada. Assim, não há qualquer tipo de restrição à possibilidade do cometimento do crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral por quem quer que seja. Beleza? É isso aí. Joga na tela, Batatinha. Muito bem. Nós já vimos a questão relativa ao ato infracional como elementar do crime, como elemento também de inovação em relação ao artigo 339 do Código Penal. E a consumação, hein? A pergunta que eu te faço é a seguinte: necessariamente a falsa notificação de conduta criminosa à pessoa determinada tem que trazer como consequência a instauração de um inquérito policial? Ou a formalização de atos investigativos que não necessariamente deem ensejo ao inquérito policial, ou vai sair, hein, né? Ou agora sim, ajuizamento da ação penal, poderia ser interpretada como consumação delitiva. Para melhor esclarecimento dessa questão, eu trago um julgado do Superior Tribunal de Justiça de 2018. Joga na tela aí, Batatinha, olha lá. Cuida-se do HC número 433651 de Santa Catarina. Para a configuração do crime previsto no artigo 339 do Código Penal, é necessário que a denúncia falsa dê ensejo à deflagração de uma investigação administrativa, sendo prescindível, contudo, que haja a formalização de inquérito policial ou de termo circunstanciado. Assim, a realização de diligências prévias, documentadas, próprias, por exemplo, de uma denúncia anônima,
dão ensejo ao reconhecimento da denunciação caluniosa, ainda que, eventualmente, não se instaure o respectivo inquérito policial para apuração da responsabilidade indiciária pela prática de crimes de médio potencial ofensivo ou de censurabilidade extremada, ou mesmo no caso de instauração de termo circunstanciado, que você sabe é procedimento administrativo reservado aos crimes de menor potencial ofensivo. E por fim, a quem caberia o julgamento da responsabilidade penal da pessoa acusada da prática do crime descrito agora no artigo 326-A do Código Eleitoral. Joga na tela aí, Batatinha. A competência é da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é considerada justiça especial, cuja competência é fixada em razão da matéria, cabendo, obviamente, à Justiça Eleitoral o julgamento dos crimes eleitorais. Aliás, a propósito, o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que cabe à Justiça Eleitoral e não à Justiça Federal a análise da responsabilidade penal nas hipóteses de Caixa 2, utilizado para fins eleitorais, ou as operações de mensalões, etc., que foram objeto de ações do Ministério Público Federal nos últimos anos, da força-tarefa da Operação Lava Jato, e que trouxe como consequência uma série de críticas, mas que na realidade não inovou na jurisprudência da Corte Suprema. Cuida-se verdadeiramente de uma reafirmação de jurisprudência que confere, em razão da especialidade da Justiça Eleitoral, o julgamento dos crimes eleitorais. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado. A finalidade era trazer para você a novidade e explicar alguns aspectos importantes acerca da conduta proibida, conduta de denunciação caluniosa para fins eleitorais. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e a gente se encontra na próxima oportunidade. Valeu!